Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, aquele quadro de todo sábado onde a gente revisita os arcos passados de One Piece com uma ótica mais avançada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Thriller Bark, vamos tentar aqui resumir um pouco das coisas que aconteceram em Thriller Bark. E cara, é gigantesca por si só esse arco aqui, tá? Eu não vou falar dos fillers, tem um filler que é antes e tem um filler que é depois de Thriller Bark. Não faz muito, sinceramente, o meu estilo ver esses aí, não são tão interessantes assim, mas eu posso abordar eles depois de outra maneira, lá num vídeo de curiosidade, beleza? Então, sem maiores enrolações, vamos falar de Thriller Bark, que é o meu arco favorito, inclusive um dos meus arcos favoritos, porque ele tem ali uma temática mais de terror, né? De terror clichêzão, eu acho bem legal. Bom, começamos aqui então com os Chapéus de Palha adentrando no Triângulo de Florian, né, que é um lugar bem misterioso ali. Tem muitos piratas já perderam sua vida ali, tem várias embarcações vazias e também existem algumas oferendas ali que os Chapéus de Palha encontram que pertencem ali aos deuses. E essas criaturas tidas como os deuses a gente também vê durante esse arco de Thriller Bark, são criaturas gigantescas pra valer. A gente não tá falando aqui de gigantes, a gente tá falando aqui de algo que é maior do que uma ilha. A título de comparação, a própria ilha Thriller Bark, a ilha que é conhecida como uma ilha embarcação, né, já que é um barco na verdade, cara, o monstro é maior que aquilo. E não, cara, é gigantesco, tá ligado? É uma criatura que, sei lá, é tipo maior que o Onigashima, provavelmente, talvez, não sei. É gigantesco, é algo realmente, são criaturas enormes. E ninguém sabe qual é por que essas criaturas existem desse tamanho. Pode ser que seja apenas um erro de visão, já que pode ser que aconteça o mesmo incidente de Jaya aqui, com aquelas sombras projetadas lá do céu. Pode ser, é possível, mas não parece ser esse caso aqui. É bem misterioso mesmo e ainda não temos uma resposta do que são essas coisas, tá bom? Além disso, antes de chegar em Thriller Bark, os Chapéus de Palha encontram o Brook, né? E é um encontro bem repentino ali, bem legal, o Brook se apresentando, já pede pra ver a calcinha da Nami, obviamente isso não rola, mas é bem legal de ver ali que ele é bem divertido, vai, pra um esqueleto. O Sop fica num cagaço que só, porque né, o cara tá morto, mas tá vivo, é meio esquisito isso aí. E acontece então que o Ruffy pede pra ele entrar pro bando, né? E ele aparece ali cantando uma musiquinha, né? Que é Bink no Sake, se não me engano, ou Binks no Sake, acho que é assim que fala. E acontece então que é bem legal ali de ver ele cantando essa musiquinha. E o Ruffy já fala há muito tempo que eles estão precisando de um músico, vai no bando. Então é bem interessante aí o Brook fazer parte do grupo. E de certa forma ele até embarca ali e tal, no Sunny. Só que ele tem alguns assuntos a tratar ali em Florian, então ele não pode sair dali, porque ele teve a sombra dele roubada. Pois é. Ele também explica um pouquinho as histórias dele e tal, de que o bando dele morreu há mais de 50 anos atrás, tá ligado? Ele tá morto há mais de 50 anos atrás, e ele só tá vivo, entre aspas, porque ele tem uma Akuma no Mi que dava a ele a habilidade de voltar da morte. O problema é que ele demorou um pouquinho pra encontrar o corpo dele a princípio, né? Por isso que ele tá aí só o osso, vai, é só o que sobrou dele, porque ele demorou muito para se encontrar, mas o cabelo tá lá firmão, grudado no crânio dele, o afro gigantesco. Mas ok. Acontece então que os Chapéus de Palha e o Brook acabam chegando ali em Thriller Bark, e aí o Brook desembarca e já sai correndo na frente, né? Ele consegue andar sobre as águas, porque ele é tão leve que ele consegue correr ali sobre as águas, bem legal. É bem legal essa parada. E acontece que os Chapéus de Palha então decidem explorar essa ilha. Claro que alguns recusam, como é a questão da Nami e do Sop também, mas estranhamente são eles que vão na frente também, é bem doido de ver. Acontece então que o Frank apresenta ali pra eles o Mini Mary. Pois é, existe uma versão miniatura do Going Mary, que é um barquinho ali, é o Mini Mary 2. E é bem legal, cara, de ver aí que o Frank se importou, né, entre aspas, vai restabelecer o Going Mary. O Sop agradece, vai, por esse Mini Mary aí, que é um barquinho adjacente ali do Sunny, bem legal. E não é o único, né, depois a gente vê que o Frank ele faz outros também, como até submarino ele consegue fazer. Bem interessante. Então esses três decidem sair e explorar Thriller Bark, né? O Sop é muito importante aqui, porque como ele é cagão e a temática de Thriller Bark é terror, o Sop é perfeito, cara. É perfeito você ficar prestando atenção no Sop aqui, porque ele é muito cagão, cara. Nesse momento aqui ele é
ele tá num ambiente perfeito pra ele dar mal, né? Mas, enfim, eles acabam encontrando ali algumas criaturas bem bizarras, como um Cerberus, que na verdade é um cachorro ali que teve umas 2 cabeças ali implantadas nele, e ele é forte pra caramba. Também eles encontram ali uma espécie de vampiro, né, que é o Hildon, que é um humano misturado com morcego, e eles também lutam contra zumbis, cara, o que é bizarro, tem zumbis ali na ilha, e acontece que eles são atacados, né, mas o Usopp consegue fazer a galera escapar. O pessoal que ficou no Sunny, eles ficaram com problemas ali, porque eles são atacados por alguns fantasmas, que causam depressão quando atravessam ali alguns deles. E além disso, eles são atacados também por um homem invisível, cara. Tem um homem invisível ali, que brinca ali, manipula bastante o Chapéu de Palha e acaba até assediando ali a Nico Rubin. Mas a criatura consegue fugir, né? Ela consegue ir embora. E os Chapéus de Palha então decidem ir atrás dessa tal criatura invisível, e enquanto isso eles vão explorando ali. O Luffy inclusive meio que domestica o cachorro, né, entre aspas, meio que dá uma lição no cachorro ali, no Cerberus, né. Bom, enquanto isso, nós temos ali então os outros 3 explorando a ilha, e eles acabam encontrando o Dr. Hogback, né, esse cara aí tem uma história bem interessante que é mostrada aqui em Thriller Bark, já que ele é um médico que o Chopper conhece esse médico aí, e ele sumiu faz anos, né? Ninguém sabe aí o que ele estava fazendo da vida, mas durante o arco é descoberto aí que ele fez uma aliança com o Gecko Moria, e o Gecko Moria usa as habilidades médicas dele para conseguir meio que cultivar, vamos dizer assim, cultivar alguns cadáveres, e o Gecko Moria usa a sombra dele, a habilidade dele de manipular as sombras, na verdade, para conseguir levantar esses cadáveres, né, com a sombra ali de outras pessoas. É bem interessante. E acontece então que eles acabam adentrando ali, o Hogback meio que acolhe eles, né, fingindo ali. Tem a questão da mulher que tá ali com ele, que é uma espécie de empregada, que é a Sindri, que trata ele muito mal, né, a empregada trata o Hogback muito mal, mas também rola aí um vice-versa da história. E acontece que essa mulher aí, ela era uma modelo que deu um fora no Hogback. E quando o Hogback ressuscita ela, porque ela acaba morrendo, mesmo na morte ela continua rejeitando ele. Então, tipo, ele não é feliz de nenhum jeito. É por isso que ele acaba ali menosprezando ela, né? Tratando ela meio mal de vez em quando. E ela também trata ele também mal. Bem legal de ver aí como é que eles são muito bizarros, né? Um povo meio doido. Enquanto isso, também aparece aqui o Ryuma, né? O Ryuma, que é o zumbi que tem ali, então, a sombra do Brook. E dá pra ver ali que ele tem alguma similaridade com o Brook, já que a primeira coisa que ele faz quando conhece ali o trio é ver a calcinha, querer ver a calcinha da Nami. E assim, sacanagem, né? O cara é igualzinho o Brook, né? Não perde tempo. Isso acontece porque quando o Gecko Moria ele pega a sombra de uma pessoa e coloca em um cadáver, esse cadáver ganha as características, as personalidades daquela pessoa. E também as habilidades dela. É bem interessante. E esse Ryuma, ele tem as habilidades do Brook, né? Ele consegue lutar igual ao Brook. E a gente vê isso durante o arco também, porque o Brook ele tá querendo lutar contra o Ryuma e recuperar sua sombra. E os dois lutam ali uma espécie de esgrima, sendo que o Ryuma ele é um samurai, na verdade, ele é um samurai de Wano, um samurai que viveu há muito tempo atrás, ele é conhecido como matador de dragões. O cara era conhecido por matar dragões. E acontece que o Ryuma ele luta esgrima, né, por causa que ele tem ali a sombra do Brook, né? E cara, é bem interessante ver o combate ali dentre eles. Não é muito mostrado, mas é bem interessante de ver que assim, eles lutam de maneira parecida, só que o Ryuma ele tem mais experiência, já que ele é mais velho, e ele também tem ali a Shusui, que é uma espada lendária, poderosíssima. E cara, a Shusui por si só, eu acredito que ela tenha como principal habilidade especial a característica de buffar todas as técnicas do seu usuário. Isso fica mais referenciado mais pra frente, porque o Zoro depois acaba aparecendo ali lutando contra o Ryuma, vence ele, o que é irônico porque o Zoro ganha dele usando uma técnica que é chamada de dragão ascendente, né? Então ele derrota o matador de dragões com uma técnica de dragão, por assim dizer. E ele acaba ficando com a Shusui. E ele usa a Shusui ainda em Thriller Bark e ele vê que as técnicas dele estão mais fortes do que antes, tá ligado? Então, parece que é um padrão, tá ligado? A Shusui realmente ela dá um boost aí nas técnicas de quem a utiliza, independente de quem seja. Mas enfim,
E também a gente descobre aqui um pouco mais da história do Brook, né? Que o Brook ele acaba não ganhando do Ryuma, ele fica ali bastante danificado, né? Os seus ossos. Depois a gente vê também que ele consegue se recuperar sem beber leite, né? Bem engraçado. E a gente vê a história dele, né? Que ele fazia parte ali do bando pirata que deixou a Labum lá pra trás, lá na Montanha Reversa, bem legal. E ele tem essa ligação então na história de One Piece, muito interessante. Além disso, a gente vê aqui dentre os chapéus de palha que eles estão passando por muitos perrengues, porque além dos mortos-vivos, também tem a questão ali de alguns chapéus de palha estarem sendo capturados. Vários deles, na verdade, são capturados aqui por algumas criaturas ali de Thriller Bark, como por exemplo a tal da aranha, o macaco-aranha no caso, que seria o Tararan, né, que é uma aranha muito esquisita ali, que ela acaba pegando o Sandy, o Zoro, o Ruffy, e também parece que a princípio ela não chega a pegar, mas ela chega ali a... E além dessa aranha, também tem algumas criaturinhas ali menores que pegam outros personagens como o Sop, Nami e Chopper. Só que o Chopper consegue escapar e salvar esses outros dois aí, né? O Frank e a Nico Rubin ali, eles conseguem se virar nos 30, né, contra alguns zumbis. É descoberto aqui o ponto fraco, inclusive, de alguns zumbis, como é o caso do Capitão John ali, que era um dos piratas Rocks, inclusive. Olha aqui, temos um pirata dos Rocks aqui, fazendo aqui hora extra em Thriller Bark. E acontece que o ponto fraco desses zumbis aí é justamente o que causa a ruína do zumbi aí do Capitão John, que é o sal do mar, o sal marinho. Ele acaba então cancelando os poderes de manipulação de sombra do Gecko Moria. Bem interessante. E enfim, acontece então que alguns chapéus de palha aí são capturados. A gente vê que eles têm sua sombra roubada pelo Gecko Moria. No caso, o Zoro, ele tem ali a sua sombra implantada em uma espécie de samurai ali, um outro samurai. Esse samurai, ele tem conhecido como Jigoro. Ele tem ali uma fama também muito interessante, que ele derrotou 7.000 piratas para proteger sua família. E acontece que quando ele ganha ali a sombra do Zoro, ele fica muito forte, cara. Ele usa todas as técnicas do Zoro, é realmente muito poderoso. O Sandy, ele teve um destino mais cruel, já que ele teve a sombra dele implantada em um animal aleatório, que o Hogback acaba misturando ali algumas partes de animais, por isso que existe essa aranha bizarra também na história. Ele coloca ali numa criatura que ele é meio pinguim, meio cachorro, tá ligado? É muito bizarro. Mas a criatura é forte ali e tem a personalidade do Sandy e tal. Chega a ajudar a Nami, inclusive, em alguns momentos. E por falar na Nami, é bem inusitado, porque a Nami, ela na fuga ali, né? Ela tá sendo perseguida por dois personagens na história. O Absalom, que é o Homem Invisível, né? Que inclusive chega a assediar a Nami em um dado momento na história. Mas também tem uma mulher javali, uma espécie de zumbi javali, humano javali, sei lá como é que se descreve isso, que é o zumbi que tem a sombra da Lola, né, que é uma das filhas da Big Mom. Olha aqui a Big Mom sendo referenciada, né, com a filha dela aqui. E acontece que essa mulher javali quer se casar com o Absalom, e quando ela descobre que a Nami que o Absalom tá querendo a Nami em casamento, ela fica pistola e tenta matar a Nami. Só que ela inventa uma historinha de que ela é homem, né? A Nami inventa uma historinha de que ela é homem e que e ela acaba fazendo uma amizade ali com essa versão zumbi da Lola. Algo interessante sobre essa amizade que elas forjam ali é que quando a Lola recupera sua sombra mais pra frente no final do arco, meio que ela fica com o sentimento de que ela conhece a Nami, mesmo sem ela ter visto oficialmente a Nami. O que implica que as sombras guardam experiência, né? As vivências das versões zumbificadas ali desses personagens, bem interessante. E inclusive, por falar em versão zumbificada, o Ruffy é o queridinho do Gecko Moria, né? O Ruffy, ele tem ali a sua sombra arrancada, e a sombra dele é usada para levantar o maior experimento do acordo ali entre o Hogback e o Gecko Moria, que é o Wars, né? O Wars, conhecido como o Arrasta-Ilhas ou Arrasta-Continentes, que é simplesmente uma espécie de gigante mais primitivo, muito maior do que os outros gigantes que apareceram na obra de One Piece. E, cara, o cara é conhecido por arrastar ilhas. Aí você já começa a ver que o cara realmente é uma criatura poderosa. E o Gecko Moria quer fazer uso dessa força, obviamente. E qual é o interesse nele nesse Wars, né? Por que o Gecko Moria tá tão interessado nesse Wars?
O Gekko Moria, ele lutou contra o Kaido no passado, ele chegou a ter uma luta contra o Kaido, ele conseguiu sair vivo, como a gente tá vendo aqui em Thriller Bark, só que o bando pirata dele morreu, todo mundo foi à falência, né? Todo mundo foi a óbito. E acontece que o Gekko Moria, nessa época, ele era tipo o Ruffy, né? Ele acreditava bastante no próprio poder dele, e ele de fato era muito poderoso, já que ele conseguiu rivalizar contra o Yonkou, ele era um cara poderoso. Só que com essa derrota, ele acabou tendo um sentimento de que poder não é o suficiente. Ele precisa de mais do que o seu próprio poder para derrotar conseguir aí conquistar, tudo que ele quer. E qual é o plano dele então? Ele quer fazer um exército de mortos-vivos, ele quer ressuscitar tanto o bando pirata dele quanto outras personalidades e criar um exército de zumbis para dominar o mundo, para ter o exército mais poderoso. Vale mencionar que isso aqui é bem similar ao que o Kaido tá fazendo, só que com os Piratas Fera, no caso. A única diferença é essa, mas os dois querem fazer ali um exército gigantesco para poder subjugar quem eles quiserem, né? Para serem impossíveis de serem parados. Bem inusitado. Inclusive foi nesse combate aí, nessa passada do Gekko Moria lá em Wano, que a espada Shusui foi roubada, né? E também o cadáver do Ryuma. Fico me perguntando se o Jigoro tava lá também enterrado em Wano. Eu acho que não, acho que se eu não me engano, acho que ele encontrou esse cara em outro lugar. Mas enfim, acontece então que o Wars é despertado. E aqui, meu irmão, loucuras acontecem. Enquanto tá rolando isso aqui, a gente tem a luta do Zoro contra o Ryuma, que eu já mencionei. A gente tem também uma luta bem engraçada, que é o do Usopp contra a Perona. Cara, é uma luta muito engraçada. Por quê? A Perona, ela tem uma Akuma no Mi que faz ela meio que morrer temporariamente. Ela consegue virar um espírito. E ela consegue manipular também uma espécie de algumas projeções ali, que são aqueles fantasminhas que passam no corpo da pessoa e deixam ela depressiva. E acontece que a Perona usa isso contra o Usopp. Só que o Usopp ele já é tão negativo que não tem efeito, tá ligado? Ele é um predador natural da Perona, o que é muito engraçado se você levar em conta que o Usopp é o mais cagão do bando e ele é um dos mais efetivos contra uma das Akuma no Mi mais poderosas que já apareceram na obra de One Piece, porque essa depressão da Perona faz com que o cara o cara desiste de lutar, o cara fica entregue. Então é muito roubada. A Perona realmente tem uma Akuma no Mi muito roubada. Infelizmente ela não foi tão utilizada assim, né, em questão de combate. Mas ela até mostra aqui que ela faz algumas coisas bem legais, como por exemplo, ela consegue jogar os fantasmas nas pessoas e causar explosões. É bem interessante, é um jeito diferente aí de usar essas assombrações. Mas o Usopp acaba derrotando ela mais ou menos na mesma moeda, já que ela gosta de assustar as pessoas, o Usopp encontra o corpo original da Perona ali meditando, joga ali prende ela ali com uma espécie de chiclete, depois joga umas baratas ali na Perona que deixa ela desesperada, e depois ele tenta acertar ela com uma marreta de 10 toneladas que na verdade é um balão, e ela fica em choque de ver uma marreta tão pesada e quando ela vê que vai ser esmagada ela desmaia, ela tem um piripaque ali. É muito inusitada essa luta, né? Também tem a questão aí do Absalom, né? Que por um tempo ali ele luta contra a Nami também, né? A Nami tenta ali se desvencilhar dele, mas não consegue. Depois ela quase se casa com o Absalom forja ali um casamento meio bizarro, né? O Sanji aparece pra salvar ela, e é bem legal aqui de ver o Sanji lutando. Ele fica revoltado com o Absalom, ele tem um problema muito sério com o Absalom, é pessoal, porque o Absalom ele tem a Akuma no Mi da invisibilidade, né? Ele fica invisível. E acontece que um dos sonhos do Sanji, tirando o All Blue, obviamente, era poder ter uma Akuma no Mi que deixasse ele invisível, porque assim ele poderia, né, ficar assediando as garotas o quanto ele quisesse. É um filho da mãe, né? O pessoal acha que foi pós-time skip que ele ficou taradão. Ele já era, na real. Ele só era mais... Ele só segurava mais as pontas antigamente. Hoje em dia ele tá solto, né? O bicho tá solto aí na vida. Mas enfim, acontece então que a gente tem aí uma luta entre eles, onde o Absalom mostra que é bem interessante a Akuma no Mi dele, porque além dele mesmo ficar invisível, ele pode deixar outras pessoas e outras coisas invisíveis. E ele tem ali alguns canhões nos braços dele, que ele acaba atirando ali sem ninguém ver, né? A pessoa não vê o disparo sendo efetuado, mas o Sanji consegue desvencilhar ali dos ataques e consegue bater no Absalom, que fisicamente é muito forte, tá? Ele é muito forte, o corpo dele é a mistura de vários animais ali poderosos, então ele consegue resistir bastante a ataques, ele é bem fortão, só que ele não consegue segurar completamente os chutes ali
do Sanji, né, que acaba subjugando ele conforme a luta vai demorando mais. E também tem a questão aqui da Lola, né, que a Lola também, a versão javali dela, se sacrifica também ali pela Nami, né, por um tempo, ganhando tempo ali com Absalom. É bem legal ali de ver essa questão aí. A amizade delas é realmente muito forte, apesar de não parecer. A Nami realmente faz ali uma amizade bem maneira ali com essa versão zumbificada da Lola. E bom, também tem a questão aí do Frank e da Nico Rubin, que eles derrotam ali alguns zumbis. E também a tal da aranha, né, a Tararan, também, que é bizarro. E o Frank também mostra uma habilidade interessante aqui, cara, de construção. Ele consegue construir uma ponte muito rápido, em questão de segundos assim, e de qualidade ainda por cima, uma ponte que fica de pé. Enquanto a Nico Rubin, ela mostra aqui uma técnica bem interessante também, que ela consegue fazer asas, né, por um curto período de tempo, mas ela consegue fazer um par de asas ali para conseguir ficar no ar temporariamente, só por alguns segundinhos. É bom para segurar a queda ali, que eles estavam em queda livre no dado momento da história. Então, né, toda essa correria acontecendo, o Ruffy depois ele acorda também e vai atrás do próprio Gecko Moria. E enquanto tudo isso está rolando, a gente tem o Wars, né? O Wars ele acorda, ele se alimenta ali, o Gecko Moria faz um banquete para ele, né? Inclusive é assim que o Ruffy acaba encontrando o Gecko Moria. E qual é o objetivo ali do Gecko Moria? Ele quer controlar essa criatura, só que leva um tempinho para essas sombras obedecerem ele. E enquanto o Wars não fica obediente ao Gecko Moria, ele meio que destrói Thriller Bark no processo, saca? Ele acaba fazendo alguns problemas ali, ele gritando que quer ser o rei dos piratas igual o Ruffy, né? Porque ele ganha a personalidade do Ruffy. Só que mais do que isso, ele ganha também as técnicas, né? Porque como eu falei, as sombras pegam o que a pessoa tem, e as técnicas é uma das coisas aí que essas sombras acabam passando, vai pra sua versão zumbi. E cara, é muito bizarro ver o Wars usando os poderes do Ruffy, porque ele não se estica de verdade, né? Meio que ele rompe ali os músculos, os ossos dele pra conseguir fazer isso. Me deu um nervoso, confesso que me deu um nervoso ver essa parada. Mas é muito poderoso, e ele consegue ali, é como se ele tivesse um Gear 3 do Ruffy direto, ligado full time. É bem legal, né? Na real, é bem interessante essa parada aí. Acontece então que o Chapéu de Palha, em dado momento, tem que lutar contra o Wars, né? E cara, é muito difícil, tem que ser o bando inteiro pra lutar contra essa coisa. É muito forte. Inclusive é aqui que o Zoro percebe que ele tá sofrendo um burst de poder, já que aqui ele tá com as espadas do Ryuma, né? Ele tá com a Shusui. Então ele percebe ali que os poderes dele estão meio que exacerbados, né? Estão mais poderosos. Enquanto isso, o Ruffy tenta ali lutar com o Gecko Moria por um tempo, mas o Gecko Moria consegue ludibriar bastante ali o Ruffy. Ele tem uma habilidade da sombra dele, que ele tem meio que uma segunda versão dele, vai de sombra. E essa versão de sombra é bem poderosa também. Ele é bem apelão, cara. O Gecko Moria no geral é bem apelão. E a galera tá correndo contra o tempo, porque vários deles tiveram a sombra arrancada. E acontece que se o pessoal aí que perdeu a sombra for exposto ao sol, eles acabam morrendo, né? Eles acabam virando pó. Pois é. Então eles têm uma corrida contra o tempo aqui. Porque, embora eles estejam protegidos pelo nevoeiro do Triângulo de Florian, é por isso que o Brook, por exemplo, não vai embora, por causa que ele tem que pegar a sombra dele por causa disso. Também tem uma outra questão aqui, de que eles podem acabar saindo ali eventualmente, já que o Wars ele acaba mexendo ali nas velas, né, de Thriller Bark e movendo a ilha para fora do nevoeiro, né, antes que a galera percebesse. E bem legal, cara, enquanto o pessoal tá cortando um dobrado, vai pra lutar ali contra o Wars, a gente tem o Ruffy, que em um dado momento ele acaba encontrando com a Lola e os piratas Rollins. E a Lola pede ali pra se casar com o Ruffy, ela explica a situação, né, que ela tem 4.443 rejeições, e o Ruffy... Não, 4.443 rejeições, e o Ruffy, depois que ela pede ali pra se casar com o Ruffy, sofre a rejeição número 4.444. É muito bizarro. E acontece então que ela explica aí mais ou menos o que está acontecendo, e ela diz que tem um jeito do Ruffy conseguir derrotar aquela criatura gigante e Gecko Moria também. Eles acabam então fazendo com que o Ruffy fique cheio de sombra. Eles acabam colocando aí, transplantando, fazendo o Ruffy meio que engolir. Vai 100 sombras, fazendo com que o Ruffy ganhe um boost de poder de todas essas sombras. E aqui nós temos provavelmente a versão mais rara
talvez aí do Ruffy, na história de One Piece, que é o Nightmare Ruffy, onde nós temos aqui uma versão Frankenstein do Ruffy, pode-se dizer assim. Ele é todo bombadão ali, lembra bastante o Gear Force, né? Provavelmente foi daqui que ele tirou a primeira ideia, do Gear Force. E ele é tão forte que ele consegue rivalizar com o Wars, cara. Ele consegue realmente jogar o Wars no chão, no braço, tá ligado? Na força bruta. Insano, né? Bem insano. Mas dura pouco tempo, infelizmente, esse poder todo. E o Ruffy acaba ali só ganhando tempo para os Chapéus de Palha se recuperarem e terem uma terceira luta contra o Wars. Que inclusive tem um dado momento ali que o Gekomori assume os comandos do Wars. Ele tem ali meio que uma sala mecânica dentro do corpo da versão zumbificada ali do monstro. E ele acaba manipulando ali, forçando o monstro a controlar. Então ó, ele vai controlando ali o Wars e utilizando as técnicas do Ruffy. É bem legal na real, é bem interessante. Mas os Chapéus de Palha, com um trabalho de equipe fantástico ali, conseguem derrotar o Wars. E cara, é insano. E ainda por cima, o Gekomori consegue lutar sozinho. Tem um momento ali que ele pega a sombra de várias pessoas, ele fica gigantão, vira um monstrão e tal. Aí o Ruffy tem que aparecer na última hora também pra lutar ali junto com o bando. E acontece que ele faz uma fusão bem interessante, onde ele funde a segunda marcha com a terceira marcha. Então ele cria ali uma marcha especial, pode dizer assim. Talvez fosse a lendária quinta marcha, mas acontece que ele bate com tanta vontade que o Gekomori vai cuspindo ali as sombras, né? E os Chapéus de Palha também vão ajudando ali. E o Gekomori acaba sendo derrotado, Ele fica bem forte, ele usa basicamente a mesma coisa que a Lola deu ali a ideia com o Ruffy, de criar ali aquele Nightmare Ruffy. Seria mais ou menos um Nightmare Moria, pode-se dizer assim. E bom, parece que a história acabou? Não, porque enquanto estava rolando essa confusão final, chega uma nova pessoa nessa ilha, que é o Kuma. Pois é, a Perona, depois que ela sofre ali o piripaque da vida dela, ela acaba fugindo, pensando em fugir, da ilha, e ela acaba ali querendo usar o Sunny para fugir, só que o Kuma aparece e derrota ela facilmente, né? Faz ela ir embora. E cara, ele faz ela, a princípio parece que ela só desaparece, tá ligado? Parece que ele apaga ela da existência. Inclusive ele faz aquela pergunta lendária, né? Aonde você gostaria de ir? E aí ela dá uma descrição que é mais ou menos parecida com o castelo do Mihawk, e o Kuma manda ela pra lá. Bem interessante. E essa é a primeira vez que a gente vê ele aqui na história e usando os poderes. E é um senhor poder, né? Porque a princípio ele apagou a mulher da existência, né? A gente não sabe qual era o poder da fruta da patinha. Eu vou fazer um vídeo explicando qual é esse poder da fruta dele realmente, como é que funciona. Enfim. Acontece então que o Kuma, depois que acaba essa história toda do Gekomori, o pessoal recupera as sombras, né? O grupo da Lola também, o pessoal ali dos Rowling, né? Os piratas Rowling. Todo mundo fica, final super feliz. Só que o Kuma aparece no final. E cara, os Chapéus de Palha tentam lutar ali contra ele. Ele só quer o Ruffy. Só que os Chapéus de Palha não deixam ele capturar o capitão. E eles acabam ali sendo prontamente derrotados, né? A maioria deles são todos derrotados, com exceção do Zoro. O Zoro continua ali sendo resiliente. E ele acaba então tentando lutar ali contra o Kuma. Ele até faz um rasgo ali no ombro do Kuma, que ele acaba vendo que é mecânico. O Kuma na verdade é todo mecanizado e tal. E ele vê que não vai conseguir derrotar o Kuma, tá ligado? O Kuma não sente nada. E inclusive ele acaba então fazendo uma proposta ali com o Kuma de se sacrificar pelo capitão. Deixa que eu me sacrifico, eu levo as dores pelo meu capitão, E acontece que o Kuma leva literalmente essa parada aí. Por quê? Ele usa a Akuma no Mi dele pra conseguir estancar a dor do Ruffy, tá ligado? Ele rejeita a dor do Ruffy e acumula tudo em uma espécie de bolha vermelha. E ele dá só um pouquinho pro Zoro experimentar. E cara, que dor. O Zoro quase prefere a morte, tá ligado? Do que continuar com essa ideia de rico dele. Mas ele se mantém firme, decide sacrificar ali pelo Ruffy. Então ele aguenta, né? Todo o dano ali que o Ruffy sofreu, toda aquela dor, entra no corpo do Zoro. E a última coisa que a gente vê ali do Zoro, nesse momento, quando o Sanji levanta ali, vai procurar pelo Zoro, é justamente que o Zoro tá ali envolto de uma poça de sangue, né? Que é o sangue ali causado pela dor tão grande que o Ruffy tava carregando, que quando entrou essa dor no Zoro, jorrou sangue pra tudo que é lado. O Zoro praticamente explodiu de dentro pra fora, uma coisa bizarra.
E acontece então que o Ruffy ele levanta como se nada tivesse acontecido, né, depois daquela luta. Porque ele teve as dores dele arrancadas, bem louco isso. E assim, o Zoro pede pra manter segredo, mas a Nico Robin sabe, ela ouve a história toda e tal, do sacrifício que ele fez. O Kuma fica bastante impressionado, né, com o Zoro e acaba deixando todo mundo em paz, né, acaba que ele não leva o Ruffy no fim da história. Enquanto os Chapéus de Palha estão indo embora, a gente acaba descobrindo umas paradas bem interessantes, como por exemplo, a Lola acaba falando ali um pouco sobre a Big Mom e tal, que é a filha da Big Mom, e ela entrega um Vivre Card para a Nami, né, que é um Vivre Card da Big Mom. Isso é raro, tá? Os filhos da Big Mom não possuem esse papel. Só a Lola, a princípio, não se sabe como a Lola fez esse cartão, mas ela tem um cartão da Big Mom, tá ligado? Que leva diretamente para a Big Mom. Aí o Ruffy lembra do cartão que o Ace deu, né? Do papel que o Ace deu pra ele. E o papel tá queimando. Acontece que, enquanto tá rolando essa história toda, já terminou, obviamente, aquela luta do Ace com o Barba Negra. E o Ace foi capturado. Pois é. E o Barba Negra, então, é promovido a Shichibukai pelo governo mundial. Isso é preocupante. Mas o Ruffy, a princípio, ele leva na boa. Ele leva na esportiva porque ele acredita que o irmão dele é forte e que vai ficar tudo bem, né? Que o Ace consegue se virar e que, inclusive, eles vão se encontrar como rivais no futuro, né? Ele acredita fortemente nisso. Mal sabia ele o que esperava, né? O que o esperava. Enquanto isso, por parte do Gekomori e companhia, o Hogback e o Absalom resgatam o corpo ali do Gekomori e ele tá vivo, né? Eles conseguem ali escapar. Dessa galera aí, dessa patota do Gekomori, é só a Perona que a princípio desapareceu, né? Ela morreu, entre aspas. Ela tá como morta, mas a gente sabe que ela tá bem, né? Mais pra frente se descobre aí que ela está bem. E, cara, a gente termina então o Thriller Bark, vai saindo então dessa desgraça, dessa ilha do cacete. E vale mencionar aqui, obviamente, que o Brook acaba entrando então para o bando. Ele descobre, inclusive, que o Ruffy passou pelo Labum e tal, que tá tudo certo, né? E que um dia ele vai voltar lá para falar com a baleia. O Brook quer voltar lá. E a gente vê aqui o passado dele e tal, a história dele. É bem legal de ver a história dele, inclusive. E tá aí, temos um músico finalmente, né? No bando, demorou pra cacete. Mas temos aí mais um na tripulação dos Chapéus de Palha. E foi uma ótima aquisição, além, obviamente, da Shusui, né? Daquela espada do Ryuma. Bem interessante. E, cara, é deixado aqui muitas coisas interessantes, né? Em Thriller Bark. Personagens poderosos. O Gekomori alertando a galera, inclusive, sobre o novo mundo, né? Mostrando que o restante ali da grande linha é muito perigosa. Inclusive, ele faz uma espécie de previsão, que ele fala que em breve os Chapéus de Palha vão acabar sendo derrotados, porque eles não têm força para continuar muito à frente. De fato é o que acontece, mas isso a gente vê no próximo dia. E acontece então que, cara, a gente vai ver aí muita coisa, né? Tem a questão do Ace também, que foi capturado, né? E vamos ver então o que ele consegue, o que vai acontecer com o Ace mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!